E aí, galera, maravilha da natureza, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que você esteja aí tranquilo, sossegado no seu assento, preparado para mais uma aula de termodinâmica. E hoje, como prometido nas aulas passadas, eu vou mostrar para vocês como determinar mais uma das energias externas, que é uma energia trocada pelo gás com o meio externo. Essa energia trocada pelo gás com o meio externo é medida pelo trabalho da força de pressão do gás. O trabalho, pessoal, é uma grandeza que se estuda na mecânica principalmente, que mede, o tanto de energia transferida ou transmitida na ação de uma força em um certo deslocamento, tá? Então, se a gente pega a expressão lá do trabalho de uma força, F vezes D vezes o cosseno do ângulo θ entre a força e o deslocamento, a gente pode manipular essa equação e chegarmos no cálculo do trabalho da força aplicada pelo gás, certo? Quando ocorre uma transformação gasosa. Então vamos supor que inicialmente a gente tem aqui um gás encerrado nesse recipiente e aqui a gente tenha um corpo assentado ali no êmbolo. Esse êmbolo é um êmbolo que não tem atrito, ele pode mover-se sem atrito. Vamos supor que a gente aqueça lentamente, de forma que esse êmbolo vá subindo devagarzinho. Até a pressão tende a aumentar, aumenta o volume, a pressão volta ao normal. Aquece mais um pouco, a pressão tende a aumentar, mas o volume aumenta e a pressão volta ao normal. Ou seja, se a gente aquecer bem devagarzinho, nós temos uma transformação isobárica, certo? E nessa transformação isobárica, nós tivemos uma variação do volume ocupado pelo gás. A gente tem a pressão constante, mas a variação do volume ΔV acontecendo. Nesse caso, uma expansão gasosa. Tem como determinar que o trabalho, no caso de uma transformação gasosa isobárica, é dada por essa relaçãozinha que você está vendo aqui. É o produto da pressão em Pascal vezes a variação do volume em metros cúbicos. O resultado é Joule. Lá na aula de gases eu falei para vocês que o produto de pressão, de Pascal e metro cúbico era Joule. Por isso que aquela constante no SI é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Sacaram? Então, aqui a gente tem a expressão do trabalho para uma transformação isobárica, tá? E por meio dela a gente vai analisar a essência dessa parada. Ou seja, qual o significado do cálculo do trabalho da força de pressão do gás. Essa força foi a força que realizou o trabalho para levantar esse corpo daqui até aqui. No caso de uma expansão gasosa, a variação do volume é positiva, certo? Como a pressão é sempre um valor positivo, ao multiplicarmos pressão vezes o ΔV, nós temos o trabalho positivo. Qual é o significado disso? Veja que quando o gás expande, ele está transferindo a energia mecânica para o meio externo. Ele pode levantar um corpo, aumentando sua energia potencial, pode comprimir uma mola, aumentando a sua energia potencial elástica, pode colocar alguém para se movimentar, aumentando a sua energia cinética. Então veja que sempre que o gás expande, ele passa a energia mecânica para o meio externo. A gente costuma dizer que o trabalho é realizado pelo gás, tá? Na realidade, é realizado pela força de pressão do gás. Agora, vamos pensar o inverso. Vamos supor que nós temos uma compressão. Quando a gente comprime, o que acontece? O volume diminui. Então, esse ΔV aqui dá negativo. Consequentemente, o trabalho da força de pressão do gás também é negativo. Tá vendo aqui? Qual é o significado físico disso, meus amores e minhas amorecas? Aqui o gás está recebendo energia mecânica do meio externo. O trabalho está realizado sobre o gás, sobre o sistema. Ele está recebendo essa energia mecânica do meio externo. Beleza? E dessa mesma expressão a gente pode tirar uma conclusão sobre a transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Ora, se não há variação do volume, ou seja, se não há deslocamento, nós temos o trabalho nulo.
Isso quer dizer que não teve troca de energia mecânica com o meio externo. Não é que não teve trocas de outras manifestações de energia, não é isso. É especificamente da energia mecânica, tá? Então, quando o trabalho da força de pressão do gás é nulo, a gente tem um trabalho nulo, tá? Com a variação de volume nula, beleza? Não tem o deslocamento do gás. Agora, e quando a gente tem uma transformação qualquer, Ganso? Porque a gente tem uma expressão para isobárica e dela vimos da isovolumétrica. Mas e quando não for assim? O que a gente faz? Aí a gente precisa de um artifício. Um deles é esse. É identificar o gráfico da pressão pelo volume. Lá nas aulas de gases, eu falei para vocês que o gráfico da pressão pelo volume era o mais importante. Por quê? Porque quando a gente calcula essa área sob a curva, né? Aqui seria uma transformação isobárica, mas aqui uma transformação qualquer. Essa área, ela é numericamente igual ao trabalho, certo? Por que o mais ou menos aqui? É porque é quase, Ganso? Não, mano. Ou é mais ou é menos. Se for uma expansão, o gás realizando o trabalho, você põe o mais e calcula a área. Se for uma compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás, sobre o sistema, aí nós teremos um trabalho negativo. Então, esse trabalho positivo e negativo tem a ver com ser expansão ou compressão. Ou seja, transferir energia mecânica para o meio externo ou receber energia mecânica do meio externo. Belezeira? Isso serve para uma transformação qualquer. E uma transformação muitíssimo importante para nós, que eu vou repetir ela algumas vezes nas aulas de termodinâmica, é a transformação cíclica. É uma sequência de transformações. Aqui eu representei um ciclo fechando um retângulo, de A para B, B para C, C para D, D para A. Tá? Quando o gás realiza uma transformação cíclica, a gente tem como determinar o trabalho no ciclo. E esse trabalho no ciclo, lá nas máquinas térmicas que a gente vai ver, é justamente a energia mecânica útil oferecida pela máquina térmica, tá? Pelo motor a combustão, pelo motor a vapor e assim vai. Como determinar o trabalho no ciclo? Uma das maneiras seria determinar o trabalho em cada uma das transformações separadamente e depois somar. Um outro artifício é pela área. Então, se eu calcular a área interna aqui do gás, daqui da transformação, a gente tem o trabalho no ciclo, que também pode ser positivo ou negativo. Quando que vai ser positivo? Quando o ciclo for descrito no sentido horário. Isso significa o funcionamento de uma máquina térmica de fato. Se o ciclo for descrito no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, tá? Isso representa o funcionamento de um refrigerador que precisa forçadamente fazer com que o calor saia de uma região menos quente para uma região mais quente. Esse processo não é espontâneo, por isso que é forçado, né? Por isso que tem que realizar trabalho sobre o sistema. Então, marquem certinho essa transformação cíclica, porque ela vai ser de extrema importância no estudo que vem das máquinas térmicas. Belezeira? Essa é a aula sobre o trabalho da força de pressão do gás. Então nós vimos a quantidade de calor que o gás pode trocar com o meio externo, várias aulas. A gente viu a energia interna armazenada no gás, na aula passada, e agora a gente viu a energia mecânica que o gás troca com o meio externo, determinada pelo trabalho da força de pressão do gás. Na próxima aula nós vamos juntar tudo isso daí na primeira lei da termodinâmica. Grande abraço, amiguinhos, até a próxima, valeu!